Olá galera, bom dia. Vamos aqui iniciar nossa aula de língua portuguesa, certo? Aula de gramática, eu sou Kleber. Vamos lá, hoje a gente vai estudar o período composto por coordenação. O período composto por coordenação é constituído de orações coordenadas, ou seja, orações que são independentes. Na coordenação, não há relação de dependência entre as orações. Como assim? Uma oração independe da outra ou das outras. As orações que as constituem têm sentido por si mesmas. São sintaticamente independentes. Professor, não entendi. Significa que as orações coordenadas, elas têm sentido próprio. Por exemplo, ali eu tenho um período composto, certo? Nesse período composto eu tenho ali duas orações. Então eu leio ali a primeira oração, ela tem um significado, ela tem um sentido. Eu leio a segunda, também tem um significado, tem um sentido, independente da primeira. Então, por isso que nós dizemos que elas são independentes, as orações coordenadas. A oração coordenada, dentro do período, vem relacionada ou ligada a outra de igual função, de hierarquia igual. Ou seja, as orações coordenadas são duas orações independentes. Elas podem estar ligadas por uma conjunção coordenativa ou não. Então, normalmente, essas orações elas são ligadas por uma conjunção, certo? Mas ela também pode ser separada por uma vírgula, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Pronto, nós temos aqui como exemplo, ó, o carro partiu. Nesse caso aqui, cada verbo constitui uma oração, certo? Opa, só um minutinho aqui, não é carro não. Vou pegar aqui. Pronto. Ó, primeira coisa que você faz na análise sintática, você vai identificar os verbos, tá bom? Então, partiu, ganhou, sumiu. Identifiquei os meus verbos. Ok, agora eu vou separar as minhas orações. O carro partiu, primeira oração, ok. Ganhou velocidade. Eu tenho aqui a minha segunda oração. E sumiu na estrada, né? Finaliza aqui. Eu tenho a minha terceira oração. Bom, beleza. Agora vamos olhar aqui como que elas são independentes. Ó. Se eu fizesse a leitura apenas de o carro partiu, tem sentido completo. Eu compreendo que o carro ali ele saiu. Se eu também fizesse a leitura só de o carro ganhou velocidade, também tem sentido completo. E também se eu fizesse apenas a leitura de o carro sumiu na estrada, também tem sentido completo. Então perceba que essas orações elas são independentes uma da outra. É lógico que eu fazendo a leitura completa, né, do início até o fim, né, do início do período, aqui com a letra maiúscula até o meu ponto final, é claro que vai melhorar ainda mais na minha compreensão. Porém, se eu fizesse a leitura separadamente, teria um sentido as frases, ok? Então vamos lá. Esse período ele é composto por 3 orações, eu dividi para vocês. O carro partiu, ganhou velocidade, sumiu na estrada. Do ponto de vista sintático, elas são independentes. Expliquei porque elas são independentes. Se eu fizer a leitura de qualquer uma separadamente, eu consigo entender uma mensagem. Ou seja, nenhuma exerce função sintática em relação à outra. Ou seja, eu não preciso da segunda para que eu entenda a primeira, de que o carro partiu. Tá bom? Porém, lógico, né, todas juntas, novamente falando, todas juntas, melhor ainda para compreender. Embora a expressão do pensamento do autor dependa da coordenação. Ordenação lado a lado das orações. Portanto, são coordenadas entre si. Então, vamos estudar os tipos de coordenadas. As orações coordenadas podem ou não vir introduzidas por conjunções coordenativas. Daí, a sua classificação coordenadas. Então, elas podem ser coordenadas de 2 modos. Sindéticas e assindéticas. Vamos entender o que são sindéticas e assindéticas. Então, vamos entender. Quando a gente fala em assindética, significa que elas não são introduzidas por conjunções. Tá bom? Essas orações devem sempre ser separadas com vírgula. Então, quando a oração ela é assindética, uma da outra é separada apenas com vírgula. Agora, as orações que são sindéticas, elas são introduzidas por uma das conjunções, certo? Então, eu classifico de acordo com a conjunção
que lhe introduz. Então, quando ela é sindética, significa que ela tem sindeto, que ela tem conjunção, que ela tem conectivo, que é tudo a mesma coisa. Ó, nós temos aqui, ó, raspou, é um verbo, né? Achou, outro verbo, né? Ganhou, mais um verbo, não é isso? Então, nesse caso aqui, elas são assindéticas. Eu tenho um período composto por 3 orações. Primeira oração se configura com o primeiro verbo. Segunda oração com o segundo verbo, lógico. Terceira oração com o terceiro verbo. Perceba que essas orações, elas são separadas apenas por vírgula, com sindeto. Então, elas são assindéticas. Período composto por coordenação, certo? E são assindéticas porque elas não possuem sindeto. Beleza? Diferentemente de uma oração sindética. Vamos ver aqui. Recebeu é um verbo e deu também é um verbo. Então, aqui a gente separa, ó. Recebeu a notícia, em primeira oração, e deu pulo de satisfação, segunda oração. Perceba que ela está separada pela conjunção e, que é um conectivo, é um sindeto. Então, se ela tem sindeto, ela é sindética. Nós temos aqui uma frase complexa. Ó. Numa frase complexa, há 2 ou mais orações ligadas por uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Então, vamos aqui ver a análise. Ó. Fui à livraria, né, que eu tive o meu primeiro verbo, não é isso? E comprei um livro. Ótimo, beleza. Então, aqui eu separo, né? Primeira oração da minha segunda oração e elas estão com uma conjunção, certo? O E, ó. O E é uma conjunção. Estão separadas por conjunção. Então, a gente diz que ela é complexa porque ela tem mais de uma oração, lógico, né, galera? Quando só tem uma oração, a gente diz que é absoluta, né? Bom, quando um período, né, só vai ter um verbo, a gente diz que é uma oração absoluta, mas quando ela tem 2 ou mais, a gente chama de complexa, tá bom? Então, é só isso, não tem nada de difícil, não. É só nomenclatura mesmo. Numa frase complexa, quando ambas as orações têm sentido próprio e independente, dizemos que são orações coordenadas, lógico. Então, nós temos aqui, ó, vais ao cinema ou ficas em casa. Aqui eu tive um período, que o período começa com letra maiúscula e termina com ponto. Composto, porque ambas são independentes de sentido, ó. Vais ao cinema, é uma mensagem com sentido completo. E o ficas em casa, né, tá perguntando se a pessoa vai ficar em casa, também tem sentido completo. Então, são coordenadas, certo? São sindéticas, porque possuem sindeto, tá bom? Então, oração coordenada sindética. Orações coordenadas, pois ambas têm sentido próprio, independente. Cada uma delas sozinha também tem sentido próprio, expliquei para vocês, né? A palavra que utilizamos para fazer a junção de uma oração com a outra chamamos de conjunção. Então, ótimo, vamos aqui para o próximo tópico. Então, temos aqui a conjunções ou locuções conjuncionais. As palavras que utilizamos para ligar orações coordenadas chamamos de conjunções coordenativas, ok? Ou conjunções coordenativas, né? Conjunções, locuções conjuncionais coordenativas. Ou seja, galera, tanto a gente pode ter uma conjunção, fazendo a ligação das orações, como a gente pode ter uma locução conjuntiva. Sempre que você ouvir o termo locução, locução é uma expressão que tem mais de uma palavra, tá bom? Então, pode ser uma expressão com uma palavra mais uma conjunção, ela servindo de conectivo, tá bom? É só isso. As palavras ou expressões que utilizamos para ligar orações subordinadas chamamos de conjunções subordinativas. Lógico, se a conjunção é uma classe gramatical que liga as orações, se ela liga orações coordenadas, então elas vão ser conjunções coordenativas. Se elas ligam orações subordinadas, elas vão ser conjunções subordinativas. Tá bom? Então vamos aqui adiante, vamos para o próximo exemplo aqui, ver na prática. O primeiro caso que a gente vai ver das orações coordenadas sindéticas são as aditivas, né? Nem preciso dizer que elas vão expressar a ideia de adição. Uma sequência de informações que ligam ou aproximam simplesmente duas orações que são introduzidas por uma das conjunções coordenativas aditivas.
Então, temos como exemplo o e, o nem, o mas também, o mas ainda. Toda palavra que adicione uma informação a outra. Por exemplo, ó, saiu cedo e voltou tarde. Eu tenho aqui os verbos saiu e eu tenho o verbo voltou, certo? Como eu sei que as orações giram em torno dos verbos, eu tenho uma oração, saiu cedo, e duas orações, e voltou tarde. Então, tem um período composto. Esse período composto por duas orações, certo? E como possui conjunção, e essa conjunção está adicionando duas ideias, oração coordenada sindética aditiva. Também temos as adversativas. Expressam a ideia de compensação ou de contraste. Ligam orações de sentido adverso ou contrário. Importante, essa palavra está destacada aqui, ó, sentido contrário. Introduzida pelas conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, se não. Por exemplo, ó, saiu cedo, mas chegou tarde. Tá vendo aqui a ideia contrária? Se você sai cedo, dá a entender que você vai também lá chegar na hora certa, né? Ou pelo menos chegar cedo ou chegar na hora certa. Mas no caso aqui, ó, saiu cedo, mas chegou atrasado. Estudou para a prova, mas tirou nota baixa. Então, são ideias de contraste, as adversativas, bem simples. Chegamos aqui nas alternativas, né, que, lógico, vão ter uma ideia de exclusão, de alternância. Ligam orações que apresentam ações ou estados que se revezam ou alternam. É introduzida pelas conjunções ou, ora, já, quer. Por exemplo, ó, ou você estuda ou você trabalha. Perceba que aqui ele tem uma alternância de ações, né? Situações que podem se revezar ou até mesmo se alternar. Ora está feliz, ora está triste. Também seria outro exemplo bom de alternativa. Conclusivas. Expressam a ideia de conclusão, lógico, né? Ligam orações das quais a segunda exprime uma conclusão do que é afirmado na primeira. Ou seja, a primeira oração expressa um fato e a segunda oração explica esse fato que foi expressado na primeira. Temos como exemplo o logo, pois, portanto, então. Ó, não saiu cedo, ele traz um fato, né? Não saiu cedo, logo chegou atrasado. Então, ele vai explicar por que ele chegou atrasado. Porque ele não saiu cedo. Então, é uma questão de conclusão, tá bom? Bem simples esse também. Chegamos nas explicativas. Lógico, né? Elas iniciam a oração destinada a esclarecer ou explicar o sentido da anterior, dando um motivo. É introduzido pelas conjunções explicativas pois, porque, por exemplo. Então, nós temos aqui, ó, saia cedo, pois o trânsito está intenso. Lembrando, né, que esse pois aqui tem o mesmo significado de porque junto sem acento, né? Ó, saia cedo, porque o trânsito está intenso. Então, nesse caso, eu tenho uma oração que o objetivo dela é explicar, né? Esclarecer o sentido da anterior. Então, a situação é saia cedo. Aí por que tem que sair cedo? A segunda vai explicar, né? Porque o trânsito está intenso. Pontuação e orações coordenadas. Ó. As orações coordenadas possuem relação estrita com a pontuação e têm regras específicas. Vamos analisar. A primeira é com as orações coordenadas assindéticas, né? Elas são separadas por vírgulas. Aí temos o exemplo aqui, ó. Mamãe é linda, meiga, carinhosa, amiga de todas as horas. Perceba que aqui eu não tenho conectivos, né? Mamãe é linda e meiga. Eu não tenho aqui conectivos, né? Então, eu só uso aqui a vírgula, que é a pontuação. O garoto chegou, guardou seus objetos, debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Ou seja, aqui eu não tive conjunção, eu não tive sindeto, né? Conjunção e sindeto e conectivo são a mesma coisa, né? Então, se eu não tive sindeto, significa que ela é assindética, ou seja, a ausência de sindeto. Não tem sindeto nessas orações. E as coordenadas sindéticas separam-se por vírgulas. As orações coordenadas sindéticas, adversativas, conclusivas e explicativas. Ó, não pude comparecer ao aniversário. Contudo, enviei-me um presente. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui eu tive o contudo como meu sindeto, como minha conjunção. Não fui ao seu aniversário, mas trouxe o presente hoje.
Novamente aqui eu tive presença de conjunção, eu tive sindeto. Se eu tenho sindeto, ela é coordenada sindética. Temos ainda aqui falando das sindéticas, separam-se por vírgulas as orações coordenadas sindéticas aditivas, né? Quando eu estou aqui usando a ideia de adição, ó. O rapaz nem se preocupou em se explicar, e seu pai também não fez questão de saber. Tive aqui a vírgula, tá bom? Antes da minha conjunção e. Ele estuda e trabalha e faz exercícios extras e ainda encontra tempo para se divertir nos finais de semana. Percebam que eu tive várias conjunções, né? E sempre antes dela, vírgula. E temos aquela citação que é: queria arrumar sua casa e não conseguiu. Eu tive aqui, ó, minha conjunção e, certo? Nesse caso aqui está sendo sentido de oposição, né? Tive aqui a minha conjunção e. Antes dele teve uma vírgula. Uma pausa na hora de ler, né? Uma pausa na fala também. E mais uma regrinha aqui. Separam-se por vírgulas as orações coordenadas sindéticas alternativas quando elas são pronunciadas com pausa. Lógico, né? Já falei para vocês, a vírgula indica uma pausa na nossa fala. Ó, fale agora ou cale-se para sempre. É assim que você deveria realizar a leitura, tá bom? Esse ou aqui, ó, é uma conjunção que indica uma alternância, né? Tá ligando duas orações, certo? Fale agora e ou cale-se para sempre. E esse segundo exemplo, ó, a gente tem que ler assim, ó, ou limpe a casa ou saia. Então aqui eu tive novamente uma vírgula, uma pausa, né? Antes de uma conjunção alternativa. O ou é alternativa. E por fim nós chegamos aqui no mapa conceitual, né? Tem gente que chama de mapa mental. Certo? Vocês podem tirar o print, né? Tirar uma foto, né? Ou até mesmo anotar no seu caderno, para ficar mais fácil na memorização. Aqui é como fosse aqui o nosso resumo da aula de hoje. Então, o que são orações coordenadas assindéticas? Elas são separadas pela pontuação, né? Por vírgula, certo? Não tem conjunção. Enquanto as sindéticas são separadas pela conjunção. Essa conjunção pode ser aditiva, indica a ideia de adição, lógico, acréscimo. Adversativa, a ideia de oposição, adversidade. Alternativa, que é a ideia de alternância e exclusão. Conclusiva, que é a ideia de conclusão. E explicativa, que é uma ideia de justificativa, né, e motivo, tá bom? Então, beleza, galera, não tem mistérios, é só esse mesmo conteúdo de oração coordenada. São períodos compostos, tá bom? Então, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.